queridos nerds, tudo bom com vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo na boa? Galera, a parada é o seguinte. Ultimamente, muitas informações sobre o futuro da Marvel Studios no universo cinematográfico da Marvel têm surgido que estão deixando a gente muito empolgado. E agora, o grande vilão do universo cinematográfico da Marvel não é apenas um vilão, mas milhares de variantes de um personagem que é o Kang, o Conquistador. Mas se eu te dissesse que o vilão de Guerras Secretas, na verdade, não vai ser quem vocês imaginam. Agora, a própria saga do multiverso e Guerras Secretas dos Vingadores não são realmente como o que já experimentamos antes. Sim, o vilão da saga do multiverso é uma pessoa, mas há múltiplas variantes desta pessoa, criando essencialmente ali milhares de grandes ameaças. No entanto, como falamos no último vídeo, há governantes uns sobre os outros, uma hierarquia de reis. E é aqui que está o grande ponto. Sobre ali o Kang, o Conquistador. Não importa qual variante dele você esteja lidando, qualquer uma delas, em algum determinado momento, deseja ser ali o governante do multiverso. E nenhum Kang confia em outro Kang. Para a Guerra Secreta dos Vingadores, acredito que uma variante específica do Kang realmente vai governar e assumir o multiverso. E pelo que parece, essa variante ali do Kang vai governar o multiverso e será uma combinação de dois personagens diferentes. Olha que doido. Um deles, é claro, é o Kang, o Conquistador, e o outro é o Beyonder. Alguns de vocês já podem ter ouvido antes algum relato de que o Beyonder será uma das variantes do Kang em Guerras Secretas. E, na verdade, há duas maneiras bem significativas que isso poderia acontecer. Na verdade, ambas têm algum sentido. Uma das maneiras ainda permite que tenhamos o Beyonder como um personagem separado, porque ali alguns fãs podem ficar um pouquinho chateados, pela Marvel ali, essencialmente eliminar o personagem dos quadrinhos da Marvel ao combiná-lo com outro personagem. No entanto, como uma das minhas teorias, ainda teríamos uma variante de Kang, que é o Beyonder, mas também o Beyonder como personagem separado. Calma, não pira, que eu vou explicar as duas maneiras diferentes de como isso poderia acontecer e porque ambas fazem sentido e qualquer uma dessas maneiras nos dariam boas variantes do Kang, que teriam que lutar contra esse Beyonder Kang Supremo. Então vamos analisar aqui tudo isso, mas primeiro, calma, você que é novo aqui e você que não é inscrito, se inscreva para não perder nenhuma novidade do MCU. E não esquece de dar o like. Então aqui, o que eu acho que seria a melhor maneira de ter o Kang, o Conquistador, sendo o Beyonder nas Guerras Secretas. Agora, para um pouco de contexto, para aqueles que não sabem quem é o Beyonder, é a raça dos Beyonders. Eles criam a dimensão de bolso fora do espaço e tempo. E criam essa dimensão para seus Beyonders recém-nascidos. Nesse universo, o bebê Beyonder é tudo que existe no universo. E, na verdade, o próprio universo. Conceito realmente meio estranho, assim, meio confuso de entender. Mas, enfim, um último ponto. Um acidente entraria em seu universo e algumas energias mostrariam a ele que havia ali um multiverso. E, eventualmente, ele tropeçaria. Batia, coincidência. Tropecei e bati aqui na Terra e percebia que a Terra e as pessoas da Terra não eram todo o seu universo. Na verdade, eles faziam parte de algo muito, muito maior. Todo o multiverso deles era muito maior do que eles mesmos. E o universo em que viviam neste momento não era a coisa toda. Havia um multiverso inteiro do qual eles faziam parte, enquanto o Beyonder completava o seu próprio universo. O universo porque ele era ele, e ele considerava os humanos incompletos e decidiu que o desejo completaria eles. Então, ele conduziu um experimento e isso é o que aconteceu. Ele pegou muitos heróis da Terra, muitos vilões da Terra, os colocou essencialmente em diferentes estações espaciais, então destruiu a Terra e o universo. E em seguida disse a eles para lutarem e disse: quem ganhasse, ele realizaria seus desejos. Daria a eles qualquer coisa que eles quisessem, como se ele fosse um gênio da lâmpada, entendeu? Como, você ganhou, você tem 3 desejos, um exemplo. Agora, é importante notar que essa história de Guerras Secretas originais, publicada lá em 1984, não a de 2015. Mas é aqui que Kang, o Conquistador, entra.
Isso é definitivamente algo que Kang faria. Você pega o rei mais forte de todos, aquele que realmente conquistou o multiverso, tem controle sobre ele, que vá para a Terra ou várias terras diferentes, e devido à simples frustração com os Vingadores, porque sabemos, né, da cena pós-créditos lá de Homem-Formiga, Vespa Continuania, que diferentes variantes do Kang conhece os Vingadores, já os enfrentaram antes, e na verdade o rei principal de Homem-Formiga e Vespa disse que matou muitos Vingadores no passado, tanto que ele nem conseguia se lembrar dos nomes deles. Mas sabemos que os Vingadores são uma ameaça para Kang, e especialmente o Conselho Kang da cena pós-créditos. O Immortus diz que nenhum de nós o matou, referindo-se ao grupo Kang em Homem-Formiga e Vespa. Ele diz que foram eles estão ameaçando a tocar no multiverso. E se os deixarmos, eles vão tomar tudo o que construímos. Então Kang, onipotente ou conquistador, que basicamente chegou ao final do tempo, que pode controlar o tempo e o multiverso, querendo eliminar os Vingadores. E faz sentido, bem como os vilões, pois eles também atrapalham. Mas aqui está o ponto, essa variante do Kang não precisa ser o Beyonder. Veja, né, na história de Guerras Secretas, eventualmente o Doutor Destino roubaria o poder do Beyonder, tornando essencialmente o ser mais forte do universo ali em que eles estavam. Isso é algo que poderia acontecer em Guerras Secretas e nos dá uma variante de Kang como o Beyonder. Porque o Doutor Destino roubaria o poder do Beyonder com a tecnologia, e Kang, o Conquistador, é alguém que pode viajar até o fim dos tempos. Ele pode viajar tão longe no futuro e definitivamente poderia obter algum tipo de conselho tecnológico que lhe daria a capacidade, né, de tornar o poder de uma entidade cósmica ali. E é assim que poderíamos ter essa variante que é Kang e Beyonder. Dessa forma, o Beyonder ainda existiria e o Beyonder como pessoa também existiria como um personagem separado e poderia entrar em algum momento no MCU. Em uma última análise, Vingadores de Guerras Secretas derrotam o Doutor Destino. Eles também poderiam fazer o mesmo aqui no MCU, claro, tirando ali os poderes do Beyonder Kang e preparando o terreno para o Beyonder retornar para o MCU ali no futuro, mais ali na frente. Mas é claro que a outra opção é que eles poderiam simplesmente fazer com que Kang fosse o Beyonder de alguma forma. O que eu quero dizer é o seguinte: em um reino infinito de possibilidades como o multiverso, com infinitos universos possíveis para você alcançar, talvez houvesse algum momento em que, em um universo separado, em que Kang Nathaniel Richards nasceu como Beyonder. Simples. Não existem várias variantes, vários planetas, vários mundos diferentes? E ele poderia ter descoberto o multiverso e percebido que existia várias variantes dele tentando assumir o multiverso, mas ao mesmo tempo causando destruição ao multiverso. E assim como a curiosidade do Beyonder foi despertada na história de Guerras Secretas, tenho certeza de que a curiosidade do Beyonder Kang também ficaria ali, aguçada, ao descobrir que uma versão dele, milhares de versões diferentes dele, de outros universos, estavam tentando assumir o controle de tudo. Ao fazer isso, estavam realmente causando ali a destruição do multiverso. E o legal é que essa abordagem também poderia deixar espaço, né, aberto para que o personagem Beyonder real entrar no MCU posteriormente, mais ali na frente. Sabemos que os Beyonders são uma raça, uma espécie de entidades cósmicas. E se Kang nascer como um Beyonder? Isso não significa necessariamente que ele é um personagem Beyonder, mas certamente seria uma ameaça incrível. Seria muito bom ver um negócio desse, uma batalha contra ele. Seja qual for ali o caminho, né, seja qual parte de Kang, parte Beyonder, ou Kang que roubou o poder do Beyonder, você estaria lidando essencialmente com um Deus que pode fazer o que quiser com o multiverso. E é por isso que seria algo incrível a Marvel fazer isso. Porque esse vilão estaria em um nível que nunca vimos antes. Não tem na história. Thanos foi incrível, mas ele precisava da manopla do infinito para realizar os seus planos. Quando ele usou a manopla do infinito para apagar metade do universo, quase matou ele. Além disso, ele precisava fechar a mão para usar a manopla do infinito. Ele não podia usá-la com suas mãos. Ele não podia usar ela se as mãos estivessem abertas. Ele tinha que fazer o estalo. E os irmãos russos, que dirigiram o filme, confirmaram isso.
que se você voltar e assistir, a mão dele está sempre fechada enquanto ele usa as joias. Um detalhe legal, mas um Beyonder Kang, não precisaria fazer nada disso. Ele nem mesmo precisaria de uma arma ou tecnologia. Ele simplesmente teria o poder de fazer o que quisesse com o universo e com o multiverso. Porque ele é um ser cósmico. Porque ele é um ser cósmico que tem esse controle. Portanto, esse vilão estaria em um nível completamente diferente de Thanos. Seria um vilão que todos os heróis e vilões teriam que se reunir para derrotar. Literalmente todos eles. Quarteto Fantástico, Vingadores, os X-Men, a Irmandade dos Mutantes Malignos, até as variantes de Kang. Até as variantes de Kang teriam que lutar contra ele. Se ele fosse um Beyonder. E eu gosto dessa reviravolta porque eu acho que, de qualquer maneira, ainda poderíamos ter o Beyonder no futuro, o Beyonder real. Não uma variante de Kang. E isso prepararia Kang para ser um vilão completamente dominante e todo poderoso. E também criaria muita rivalidade com as outras variantes do Kang. Porque todas as outras variantes de Kang precisam usar a tecnologia para controlar o tempo e fazer o que querem. Mas uma variante de Kang Beyonder não precisaria. Eles simplesmente teriam esse poder. Então eu ficaria muito curiosa para ver ciúme e raiva de outras variantes de Kangs. Essas são minhas teorias sobre como Kang poderia aparecer como Beyonder nas Guerras Secretas de Vingadores. Me diga você, o que pensa sobre isso, se você tem uma teoria própria de como Kang poderia ser o Beyonder em Guerras Secretas. E se você tiver, compartilhe aqui com a gente nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Valeu!